a minha casa e a minha família consagrados ao Senhor. Aleluia, Deus. Eu, primeiramente, a minha casa, a minha família, consagrados ao Senhor. Então você que crê nisso, não deixe de adorar, não deixe de dar glória, não deixe de exaltar, porque Ele está aqui. Aleluia. Irmãos, eu vou começar, te contando algo. Um dia, eu vou começar e depois você vai entender por quê. Quando eu já estava na igreja, na presença do Senhor, eu fui para a igreja com 24 anos. E eu já estava na igreja, o Senhor levantou um profeta. E quando o Senhor levantou esse profeta, o Senhor falou comigo. O Senhor falou. O Senhor disse assim para mim, que eu tinha sido, escolhida desde o ventre da minha mãe. Quando o Senhor levantou esse profeta dizendo que eu tinha sido escolhida desde o ventre da minha mãe, e eu acredito que o Senhor falou também com muitos aqui isso já, que o Senhor escolheu desde o ventre da sua mãe, o Senhor disse isso para mim. E eu guardei no meu coração essa palavra. O Senhor diz tantas coisas no decorrer destes anos, mas essa palavra ficou frisada no meu coração. Eu não esqueço, eu não esqueci mais. Porque eu quero dizer para você, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu tenho certeza, irmão, que foi o inimigo. O inimigo tentou contra a minha vida, para que eu não nascesse. Todos os nenéns que estão sendo gerados na barriga, leva um tempo, tem a data certa para nascer. Esse negócio de semana, que eu não entendo muito, não pergunta para mim que eu não entendo. Eu fui mãe 3 vezes, mas eu não entendo isso. Eu só sei que chegava aos 9 meses a criança nascia. Mas eu não tive esse privilégio de chegar até o fim. Por quê? Porque o inimigo tinha um plano. Ele tinha um plano contra a minha vida. E ele não queria, com certeza, que eu nascesse. Está aqui a minha irmã, que é mais velha que eu, e ela sabe do que eu estou falando. Ele não queria. O plano dele é que eu não nascesse. Aí nasci antes da hora, como eu já contei isso aqui. Nasci antes do tempo. Aquela época, irmãos, era mais complicado. Hoje em dia, a tecnologia tira a criança da barriga bem antes disso. E tudo certo. Mas aquela época foi mais complicado. O inimigo tentou contra a minha vida e eu nasci antes da hora. Os planos dele, com certeza, não era que eu vivesse, não era que eu crescesse, e muito menos que eu estivesse aqui ao lado do pastor, cuidando de um rebanho, e esse rebanho morar no céu com o Senhor, ensinando, conduzindo, não é assim? Para que um dia nós possamos morar no céu, na Nova Jerusalém com o nosso Senhor. Você acha que esse era os planos dele? Não, com certeza. Então ele tentou contra a minha vida. Irmãos, eu não nasci num berço evangélico. Não nasci. Eu fui para a igreja, como eu disse, depois de um tempo, já era adulta. E eu fui para a igreja.
o Senhor usou pessoas para pregar para mim e eu fui para a igreja. E foi quando aí eu já estava na igreja, o Senhor falou. Sabe o que aconteceu, irmãos? Um dia, o Senhor se lembrou de mim. Aleluia. Quando eu estava lá no mundo, mas o Senhor tinha uma promessa. Lembra que eu disse que o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe? O Senhor me escolheu, mas eu não era da igreja, eu não nasci num berço evangélico, mas lá eu já tinha sido escolhida. Então o Senhor, Ele tinha um plano para comigo. Então o Senhor se lembrou de mim. Olha que privilégio. O meu Deus se lembrou de mim. Aleluia. E aí sim, eu fui para a igreja. Eu tinha marcado aqui, mas o vento tirou. Eu fui para a igreja. E o Senhor, aleluia, como sempre, fiel, justo, verdadeiro, poderoso. Ele disse: não, eu tenho uma obra com ela. Eu guardei ela quando o inimigo queria tirar. Eu cuidei dela quando o inimigo disse que ela não ia viver. E aí então o inimigo caiu por terra. Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Glória O Deus que nós servimos, Ele cuida, Ele trabalha, Ele peleja, Ele faz milagre em nossas vidas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Senhor me fez lembrar que Ele lembrou de mim. Mas eu quero contar uma história para você. Havia uma mulher, ela se chamava Ana. E aqui, aleluia, deixa só eu achar o capítulo e eu vou dizer para você, capítulo 1, versículo 19, no finalzinho, diz assim: e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Ana era uma mulher no qual o marido tinha 2 esposas. Nós conhecemos a história, mas eu quero contar para você. Essa mulher, ela passou momentos difíceis na vida dela. Ela passou momentos angustiantes na vida dela. Por quê? Porque o marido tinha 2 esposas. E o que aconteceu com Ana? O Senhor, Ele impediu a madre, Ele fechou a madre dela. E ela não poderia gerar, ela não poderia ter filhos. E a outra esposa, ela tinha filhos, não era assim? E a outra esposa, o que ela fazia? Ela ria de Ana. A outra esposa, ela a Ana não tinha paz, porque a outra ficava zombando, ficava zoando, ficava falando, porque ela ficava se exibindo, mostrando para Ana que ela era mãe e Ana não, que ela não poderia ter filho, que ela não ia ter filho e que ela tinha que se conformar com aquilo.
morte maior. Mas Ana não era feliz. Não era feliz. E ainda ele diz para ela assim: olha, Ana, não sou eu para você melhor que 10 filhos? Mas não era isso. Ele não entendia. O problema dela não era isso. O problema dela é que ela era zombada, criticada, humilhada, apontada. E ela não aceitava aquilo. Quem é que aceita? Nem eu e nem você aceitaria isso. Se alguém se levantar contra as nossas vidas, nos ofendendo, nos humilhando, nós também vamos chorar. Talvez não vamos, brigar, falar, mas vamos chorar porque é difícil. É complicado. E Ana, ela chorava. E ela ia ao templo orar. Ela foi ao templo orar. E quando ela foi ao templo orar, ela estava ali orando ao Senhor. Ela e Deus só mexia os lábios, não é assim que a palavra diz? Ela só mexia os lábios. O coração dela estava tão triste, tão angustiado, tão preocupado. Talvez você também se encontre assim. Às vezes o seu coração está tão triste, tão angustiado, tão preocupado. Mas Ana não desistiu de confiar, de acreditar, de saber que Deus estava ali para ouvir ela. E ela se colocou a orar, se colocou a buscar, se colocou a clamar. Talvez você vai dizer para mim, mas o que isso tem a ver com a campanha? Calma. Eu estou contando a história de Ana. Porque a história de Ana se parecia com a minha. Se parecia com a minha. Eu também fui lembrada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque quando Ana estava ali chorando, se colocando nas mãos do Senhor, tudo aquilo que estava no coração dela, Deus usou um sacerdote, falou com ela, ela foi embora e eles voltaram para casa. E depois de um tempo, se cumpre isso daqui. Deus se lembrou de Ana e cumpriu na vida dela Aleluia. a oração que ela tinha feito, pedindo ao Senhor um filho, pedindo que o Senhor lhe respondesse a sua oração, pedindo que o Senhor agisse por ela e ficasse com providência, porque a angústia era tanto, o desespero era tanto, o apavoramento que ela tinha na alma era tanto, que ela foi até dada como embriagada pelo sacerdote, mas ela não estava embriagada. Ela só era uma mulher que estava clamando ao Senhor para que na sua misericórdia Ele entrasse com providência e tudo aquilo se cessasse na vida dela. Um dia, depois que o Senhor Ele me chamou, Ele me escolheu, depois que Ele me trouxe para a presença dEle, o Senhor me deu uma família. Depois de 2 anos eu casei, mas aí eu queria ser mãe. Todos já sabem isso aqui também, né? Mas é cumprimento da palavra e eu vou falar. Eu queria ser mãe. Aí eu fui viver a angústia que Ana viveu, porque não foi fácil para mim. Eu chorava, eu sofria, eu ficava angustiada. Eu orava tanto, irmãos. Eu orava tanto. Como ela. Eu falava, Deus não vai me dar. Mas o Senhor tinha feito uma promessa para mim. E muitas vezes, irmãos, o Senhor faz uma promessa nas nossas vidas, na minha, na sua vida, e a gente quer do nosso jeito. A gente não quer esperar. Não quer esperar a hora, não quer esperar o tempo.
A gente quer que ela se cumpra, não? Cadê, Senhor? Mas o Deus que eu servia não tinha se esquecido de mim. Mais uma vez, Ele não se esqueceu de mim. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel, irmãos. Lembra da viúva do azeite? Aleluia. Ela tinha os filhos, o marido morreu. Ela estava apavorada. Ela não sabia o que fazer porque os credores veio e queria levar os filhos embora no lugar da dívida, né? E ela não aceitou aquilo. O coração de mãe protetora, que quer cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família, ela não aceitava aquilo. Como eles vão tirar o que eu tenho? Como eles vão levar embora os meus filhos? Ela já tinha perdido o esposo, aí ia perder os filhos também, ia ficar sozinha, sem ninguém. Aí ela foi até o profeta. Quando ela chegou no profeta, ela disse para ele tudo o que estava acontecendo. E aí o profeta olha para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu com isso, né? Mas ela contou. E ele disse para ela: o que tem na sua casa? O que você tem? Ela disse: eu não tenho nada, Senhor, a não ser um pouquinho de azeite, uma botija de azeite com um pouquinho. Olha que fé. Aleluia. Olha que ousadia. Até onde vai a sua fé? Até onde vai a minha fé? Porque às vezes nós desistimos por tão pouco. Às vezes nós queremos largar tudo por tão pouco. Se fosse eu e você no lugar daquela mulher, se fosse eu e você no lugar de Ana, estamos falando de família. Se fosse eu e você, qual seria a nossa atitude? Será que teríamos a fé que essas mulheres teve? Será que teríamos? Porque a Ana, ela fez um voto, irmãos. Ela disse que se o Senhor desse para ela um filho, um homem, ela entregaria para o Senhor. E a mulher do azeite? O que ela fez? Vai lá. Se o Senhor disser para mim, disser para você, vai lá, fecha as tuas portas, pega todas as vasilhas lá do seu vizinho, pega todas as vasilhas, põe lá dentro da sua casa, fecha a porta, você e seus filhos, e começa a despejar o pouquinho de azeite que você tem. Um pouquinho. Pega lá. E ela foi, né? Fechou a porta e começou a encher as vasilhas. Será que eu e você teríamos essa fé de ir lá nos vizinhos? Acho que nem os vizinhos nós íamos. Não, que vizinho? Vou emprestar a vasilha de vizinho. Não vai resolver nada, não vai adiantar nada. E às vezes nós desistimos, né, irmão? Às vezes nós paramos. Sabe aonde? No meio do caminho. A gente não consegue fazer como fez aquela viúva, não. A gente não consegue perseverar, ir até o fim, catar os vasos, catar os baldes e começar a derramar o azeite. Isso é fé. Ela estava crendo no quê? Naquilo que ela não via. Naquilo que ela não via. Como ela não via. Eu queria um filho, mas eu chorava.
anos de angústia, 3 anos de lágrimas, mas a promessa se cumpriu. Aleluia. Depois eu não estava contente, irmão. Eu queria outro. E quando eu quis outro, não vinha também. E aí o pastor começou uma campanha na igreja, uma campanha maravilhosa como essa, que o nosso Deus tem poder para fazer coisas grandes. Era a chave da vitória. Ele deu uma chavinha assim, as irmãs mais antigas acho que lembram, feita de uma cartolina. E eu catei aquela chave. Quando eu catei aquela chave, eu falei, Deus, eu quero filho. Eu quero outro filho, Deus. E essa campanha, o Senhor vai abençoar. No outro mês, eu fiz o exame, eu estava grávida. No outro mês. O Senhor é fiel, não é? E às vezes a gente quer virar as costas, quer abandonar, porque eu estou triste, porque eu estou angustiada, porque eu estou preocupada. Aleluia. Meus irmãos, eu não estava. Aí eu já tinha 2, né? Quando eu fiquei grávida da minha filha, né? Eu tinha certeza que era uma menina, só que no comecinho eu comecei a abortar. Aí eu fui no médico, o médico me deu um monte de remédio para me tomar para abortar. E ele disse assim, ó, essa gravidez não vai vingar, não adianta nem fazer a ficha dela. Mas aí, irmãos, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, comecei a tomar aqueles remédios, aí eu falei assim, quer saber? Não vou tomar remédio, mas não. Se tem uma pessoa que não gosta de tomar remédio, sou eu. Ainda bem que nem dor de cabeça eu não tenho, porque eu não gosto de tomar remédio. E aí, eu abandonei os remédios, falei, o Senhor vai cuidar. Quando nasceu a menina que eu queria. Mas o inimigo tentou, irmãos. Pedi a minha bênção. Mas o Senhor é fiel. Eu tinha feito uma campanha. Por isso que campanha, irmãos, ela é importante. Por isso que campanha é nós colocarmos a nossa fé em ação. Por isso que campanha é nós acreditar que Deus vai agir no impossível. Por isso que campanhas elas são feitas para que nós possamos despertar, não é? Despertar a nossa fé, nós crer, igual a mulher do azeite creu. Não, ninguém vai levar meus filhos, não. Ninguém vai levar meus filhos. Não vai. Porque eu não vou deixar. Ela colocou a fé dela em ação. Vamos colocar a nossa fé em ação através dessa campanha, vamos? Aleluia! Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos lembrar da mulher do azeite, vamos? Vamos lembrar de Ana, quando o Senhor se lembrou dela e concedeu a ela um filho homem, e ela teve que catar o filho e levar e deixar lá no templo com o sacerdote. Teve que deixar. E que menino de Deus ele se tornou, o filho de Ana. Que menino de Deus, Samuel. Né? Todos nós conhecemos a história dele. Que bênção que ele foi. De menininho, de pequeno, já começou a ouvir a voz do Senhor. Samuel, né? Quem lembra disso? Aleluia. E o mesmo Deus de Samuel está aqui nesta noite. O mesmo Deus de Ana está aqui nesta noite. O mesmo Deus da mulher do azeite que disse, não, meus filhos ninguém vai levar. Encheu todos os vasos. Vendeu, porque o profeta disse para ela, vai, agora vende, paga todas as suas dívidas. Paga tudo e vive do resto. Olha só.
Olha que coisa maravilhosa, que fé, que Deus, que poder se manifestando na vida dela. Aleluia. Irmãos, aleluia, poderoso nosso Deus. Que nem o pastor disse no começo do culto, apresenta nas mãos do Senhor aquilo que você quer através dessa campanha. Às vezes a gente sobe aqui no altar para pregar, a gente é dirigido pelo Espírito. E se eu estou falando tudo isso para você, com certeza Ele quer falar neste lugar. Aleluia. Mas eu acredito também que o Senhor quer que nós venhamos despertar a nossa fé. Que nós venhamos confiar no Deus, como eu já disse. Que nós venhamos apresentar essa campanha. Que você está gerando algo no seu coração. Que nem eu, aquela vez que fiz aquela campanha e pedi algo para o Senhor. Acredito que você também vai depositar algo nas mãos do Senhor. Acredito que como Ana, você orou ou vai orar ainda pedindo ao Senhor para que conceda o desejo do teu coração. Acredito eu que você não vai sair daqui de mãos vazias, porque nós servimos um Deus que age, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que diz para mim e para você: eu sou contigo, eu sou aquele que lembro de você. Eu lembrei de Ana e lembro de você também nesta noite. Então não preocupe o teu coração, faça como a mulher, confie, 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 acredite no Todo-Poderoso, no Deus maravilhoso que nesta noite está sentado no seu trono, mas conhece o seu coração, está olhando para você neste momento. Lembra de Davi, porque foi dito: enquanto ele não chegar, ninguém vai se sentar à mesa. Enquanto Davi, tá faltando alguém aqui? Não foi essa a pergunta? Está faltando o menor. Está faltando um. Cadê ele? Está lá no pasto, apacentando ovelhas. Ele está apacentando as ovelhas do seu pai. Ei, Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ali, Samuel se coloca na casa de Davi. E quando ele olha, estavam todos lá, aparentemente belos, fortes. Todos os irmãos, né? O pai, a mãe. Mas não se preocuparam com Davi. Porque ali estavam os irmãos que eram guerreiros, que tinham boa aparência, físico. E quando Samuel chegou, Samuel dizia: não. O Senhor dizia no coração de Samuel: não é esses não. Não é esse. E foi então que mandaram chamar Davi. Foi então que mandaram chamar Davi. E Davi veio. Quando Davi chegou, se sentaram à mesa. Porque o Senhor, Ele lembra. O Senhor, Ele lembra de você. O Senhor, Ele lembra. Pode ter certeza que Ele lembra. Ele só chega. Não é na hora que nós queremos, mas é na hora que Ele quer. Aleluia. Às vezes você quer: não, Senhor, eu estou orando. Olha, já faz um mês que eu estou fazendo uma campanha, pastora. Olha, já faz um mês que eu estou consagrando a minha vida. Olha, já faz um mês que eu
Senhor, ele se lembrou de Ana. Você acha que ele se lembrou de Ana no mesmo dia? A palavra do Senhor diz que passou um tempo e ele se lembrou, né? Concedeu. Não se apresse, porque você só vai gerar angústia, você só vai gerar sofrimento no seu coração, como ela, ou até como eu. Lembra que eu contei a minha história? Até como eu, você só vai gerar desespero e não vai resolver para nada. Isso eu aprendi nessa caminhada com Cristo e com o meu esposo, porque eu sempre fui uma pessoa muito apavorada. E ele dizia: calma, Cláudia. Não adianta você ficar nervosa, não adianta você brigar, não adianta você falar, não vai resolver. O que adiantou você ficar nervosa? O que adiantou a sua preocupação? E eu ficava mais brava ainda. Ele estava falando isso. Aí depois eu ia deitar, aí eu começava a meditar. Eu, meu Deus, é verdade. Eu só me angustiei, eu só corri o risco de ficar doente, de tanta preocupação e não ia resolver. O que resolve é nós orarmos. Igual Ana, se ela não tivesse subido ao templo orar, talvez ela não tinha alcançado aquilo que ela queria. Como a mulher do azeite, se ela não tivesse, confiado no Senhor, fechado as portas, emprestado as vasilhas, será que ela tinha azeite para vender? Então o que vai adiantar nós se angustiarmos tanto, ficarmos tanto preocupados? Não vai adiantar. O que vai adiantar é nós confiarmos no Senhor. Acreditar que Ele é o nosso Deus de todo momento de nossas vidas. Acreditar que Ele está onde eu estou. Acreditar que Ele caminha comigo. Acreditar que Ele envia anjos para segurar as minhas mãos. Hoje eu estava na minha casa e não sei, nunca aconteceu isso. Não me lembro. Tinha uma gota de água no chão. E eu fui passar, do jeito que eu fui passar, eu escorreguei. Eu ia cair para trás com tudo, com uma vasilha na mão. Eu acredito que naquela hora, um anjo me segurou. O anjo me segurou, porque lá em casa eu dizia assim, olha, eu tenho um culto amanhã para pregar. Olha, tem um culto hoje, para pregar. E se eu tivesse caído? Talvez não tinha acontecido nada, mas, poderia ser que sim. E, sem contar, eu estava no meu quarto. A porta do guarda-roupa caiu do nada. E a porta do guarda-roupa é pesada. Do jeito que ela caiu pra cá. E eu estava aqui. Ela desviou de mim, porque eu estava na frente dela. Ela ia cair em cima da minha cabeça. E a porta é pesada. Eu não conseguia nem erguer ela. Parecia que foi ergueu. E para não bastar, eu estava na cozinha. De repente, meu ventilador nunca fez isso. Do nada, a hora que eu vi o ventilador ligado, foi parar lá perto da geladeira. Falei, meu Deus, o que é isso? São coisas, irmãos, que às vezes a gente acha que não é nada. Ah, não é nada, você falou coisa. Mas existe o mal, E eu que nem pedi de eu estar aqui, mas para a glória do Senhor eu estou aqui. Porque o meu Deus é fiel. E aí eu quero terminar a palavra falando de Davi. O que aconteceu? Quando sentaram à mesa, o Senhor disse a Samuel: é esse mesmo. Por que esse mesmo? Porque o Senhor
Senhor disse para ele: você conhece, olha a aparência, mas eu vejo o coração. E Davi não estava lá. Davi chegou depois. Porque Deus disse: enquanto ele não chegar, ninguém se assenta. Porque era Davi que o Senhor queria. Não era o irmão, não era o pai, não era o bonitão, não era o que tinha boa aparência. Era Davi. E a palavra do Senhor diz que Davi ele era um moço novinho ainda. Mas o Senhor olhou para ele. O Senhor queria ele. E quando Davi senta na mesa, e estão todos eles lá, o Senhor fala a Samuel: é esse mesmo. Pode ir lá. Vai, é esse mesmo, Samuel. E Samuel se levanta e vai ungir. Aqui, ó. Ungiu-o no meio de seus irmãos. Samuel unge Davi. Quem era Davi? Não era nada perante os seus irmãos, perante o seu pai, perante a sua família, não era nada. Mas o Senhor, depois daquela unção, fez de Davi grande. Davi matou Golias. Davi se tornou rei. Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. E ali na presença daquela família ele não era nada. Ele não era ninguém, apenas apacentava as ovelhas do pai, só servia para isso. O pai se preocupava com os irmãos, pedia para ele levar a comida. Mas e Davi? Estava lá no pasto e teve que ele mesmo se livrar do urso e do leão. Teve que ele mesmo se virar sozinho. Não tinha ali pai, não tinha irmão forte, não tinha nenhum guerreiro para salvar ele. Mas um dia Davi se tornou um guerreiro. Davi se tornou um rei. Davi foi ungido, preparado, escolhido por Deus. Eu e você, hoje, nesta campanha, representamos a nossa casa, representamos os nossos filhos, representamos a nossa família. Estamos aqui, nesta campanha, sendo, já fomos todos nós ungidos, como Davi foi ungido. Davi foi ungido. O que eu li aí? Que Samuel estava ali só para ungir Davi. E ele recebeu a unção. E o Senhor olhou para Samuel. E eu quero frisar o versículo que eu disse que ia falar para vocês. É ele mesmo. É você mesmo. Não é outro. É você que está aqui. Porque se fosse outro, essas cadeiras aí não estavam vazias. Estavam aqui. É você que o Senhor diz: não preocupe o teu coração. Confia. Eu sou o teu Deus. Eu te escolhi. Eu te chamei. Um dia Deus falou para mim o quê? Me escolheu, não foi? O Senhor também te escolheu. Você não veio neste lugar à toa. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui para escutar a história de Ana. Você veio aqui para escutar a minha história. Você veio aqui para ouvir sobre a mulher do azeite. Para ouvir sobre Davi, que não era nada, que a família nem se importava. Talvez você esteja assim, não é? Ninguém se importa, ninguém liga,
vez. Ou então você está angustiado, preocupado com alguém, com uma mulher do azeite que estava preocupada com os filhos. Mas hoje, o Senhor se faz presente. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Vamos orar. O que você quer? O que você precisa através dessa campanha? O que você veio pedir? Qual é o desejo do teu coração? É impossível? Para a Ana também era. Para a mulher do azeite também era. Para Davi ser ungido rei, imagina. É impossível a sua família. Eu e você. E a sua casa. Estamos, eu e você, a sua casa e a sua família, estamos consagrados ao Senhor. Confia nisso, confia. Começa a falar com Deus. Senhor, eu confio. Senhor, eu confio no teu poder, Senhor. Eu confio, Senhor, no teu poder. Tu és santo, tu és fiel, tu és o Deus que não abandona, Pai. Os teus servos clamam, Senhor. A tua serva clama nesta noite, ó Pai. Vieram aqui entregar, Senhor, nas tuas mãos a casa, Senhor. Talvez os filhos não estão, como os meus também não estão aqui. Meu Deus, Senhor, eles estão apresentando. Talvez o marido não veio, Pai. Talvez a esposa não veio, Pai. Mas ela está aqui, ele está aqui, Senhor. Está clamando por ti nesse momento. Meu Pai, abre os céus, Senhor. Oh, Deus, cadê aquela bênção tal, Pai? Aquela bênção que o Senhor derrama na vida daquele que é fiel, Pai. Daquele, Senhor, que dizima, que oferta, mas também daquele, Senhor, que busca a Ti. Oh, Pai amado, Tu és o Deus que não abandona, diz a Tua palavra. Tu és o Deus que não deixa, Pai. Tu és o Deus que se faz presente. O Senhor se fez presente na vida de Ana Leira. Ana, Senhor, ela orava a Ti. Ela orava e o Senhor se lembrou dela. A mulher do azeite precisava entregar os filhos, Senhor. Mas o Senhor não permitiu, Pai. O Senhor não permitiu, era delas. O Senhor tinha dado a elas, era a família que restou. Oh, meu Deus, o Senhor é fiel, Pai, para cuidar como o Senhor cuidou de Davi. Quando ele estava lá naquele pasto, apacentando ovelhas, veio o urso, veio o leão, mas o Senhor, Pai, deu forças a Davi que ele não tinha, Pai. Talvez o teu servo e a tua serva não tenham força, mas eles servem a Deus, Pai, que luta por eles, que lutou com Davi, que lutou quando eles iam para a guerra. O Senhor lutava com eles, nunca perdeu uma batalha. Senhor, é o Senhor mesmo que nós estamos falando. É o Deus que, quando Davi se assentou à mesa, disse a Samuel, é ele mesmo, Samuel. Vai lá, Samuel, e unge ele. Os teus servos foram ungidos, Pai. Foram consagrados, Senhor, a Ti. Oh, Deus. Senhor é tão fiel, Pai. Eu creio na resposta. Sabe qual é a resposta, Deus? A resposta de vitória. A resposta de bênção. A resposta de portas abertas. A resposta, Senhor, que o Teu filho e a Tua serva têm buscado, depositado nas Tuas mãos através desta campanha, Senhor. Oh Deus, Senhor é maravilhoso. Senhor é fiel.
E o Senhor não vai nos despedir de mão vazia. Porque quando Davi chegou, ele foi ungido na frente dos seus irmãos. E através da vida de Davi, a sua família foi abençoada. Depois disso, Davi virou rei e as coisas mudaram. Oh Senhor, Davi foi consagrado, foi ungido, foi separado, foi escolhido. E nós estamos aqui, Pai. E o mesmo Deus que fez tudo isso na vida de Davi é o mesmo que está aqui nesta noite. É o mesmo que está aqui. E eu creio na vitória, na minha vitória, na minha casa, que está sendo, Senhor, apresentada a Ti nesse momento. Meu Pai, visita ela, visita meus filhos que estão lá, Pai. Cuida, Senhor, da minha casa, cuida de cada um que aqui está, abençoa. Faz o melhor, Pai, porque confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém?